Olá, bom dia, boa tarde, como vocês estão? Passaram bem? Fim de semana? Hoje, projeto Transformando Vidas da auriculoterapia. Vou chamar uma convidada, vamos ver se hoje a gente consegue, se dá tudo certo. Vamos ver se minha convidada entra. Boa tarde, boa tarde. Vamos conversar, ela tem uma história linda para contar para vocês e atende pacientes oncológicos. Vamos ver se eu consigo aqui convidar a nossa... Aí, vamos lá. Alô? Pessoal chegando, Maria, Luciana. Olá, tudo bem, Lu? Tudo bem, Cris? Desculpa, Tudo tava bem? ouvindo o nome da Luciana ali. Tudo tranquilo com você? Tudo tranquilo, tudo certinho. Ah, Cristiane, eu quero te agradecer imensamente por estar aqui presente com a gente. Obrigado por você compartilhar aí seu tempo e pegar o seu precioso domingo aí para a gente estar conversando um pouquinho. Cris, conta pra gente um pouquinho de você. Quem é a Cristiane? Como é que você me conheceu? Então, eu sou cirurgiã dentista, igual a Lirane. Ah, Conheci ela num curso fazia um curso de disfunção de ATM, dor orofacial, em que o professor dava alguns módulos de acupuntura. E a Lirane foi dar um módulo de auriculoterapia. Eu nunca tinha ouvido falar e me apaixonei já. Era um curso, era rápido, um dia, né? Mas é, na tarde eu já fazia prática e me apaixonei com os resultados já naquela aula. já do E curso. daí, depois de terminada a aula, eu fui conversar com você, né? E falei assim para você: você tem uma indicação de um curso para eu me aprofundar mais nos estudos, né? E você me orientou daí para fazer a pós-graduação em acupuntura, que já começou com a auriculoterapia lá no IBRAT presencial com você, né? E daí eu falei assim, mas eu quero mais ainda, quero me aprofundar mais ainda na auriculoterapia. E fui para a tua turma de auriculoterapia de sucesso. Por sinal, no começo já, né? Bem no Acho que é, comecinho, a acho gente já começamos que é quase juntas. da turma 3, eu acho, não, Cris? Aham, da É turma 3. dois ou Tô 3, três? mas faz muito tempo já, né? Aham. Que legal, Cris, que joia. E a Cristiane, além dela atuar, então, como cirurgia dentista, ela atua como auriculoterapeuta. Você trabalha como auriculoterapeuta, né, Cris? Trabalho. Então, daí Profissional, depois de né? profissional, auriculoterapeuta. Olha, E viu? depois, fazendo, já no que eu fiz os módulos de auriculoterapia, fiz o curso de aurículo, veio uma proposta de uma colega para eu trabalhar numa instituição. Porque o que a gente pensa quando a gente vai começar? Em segurança, né? Medo, Localizar né? pontos, eu vou saber localizar, eu vou saber fazer uma composição, né? Então, quanto tempo eu vou ter que esperar no meu consultório até aparecer um tanto número de pacientes para eu treinar bastante, né? E veio essa oportunidade para eu atender uma paciente que era para eu atender assim, umas 2 semanas só, porque ela estava com um diagnóstico de fase final de um câncer de fundo de olho, né? E o Aham. desespero é porque ela passava o dia e noite com um balde na cama vomitando, né? Porque um dos efeitos colaterais desse câncer que ela tinha, por atingir uma região determinada do cérebro, era vômito frequente. Então, ela tentava comer e vomitava, ou vomitava direto, né? Então, essa minha colega falou assim: você podia tentar amenizar um pouco, né? Esses dias, essa fase final dela, né? Pra ver se. Tá, eu fui, fiz uma sessão, E, e gente, a só deixa eu te curiosidade. interromper um pouquinho, Cris, que às vezes apareceu na live aqui no 745 uma pessoa que estava com medo de fazer, porque acho que está bem no começo também, e dá esse medo, né? Mas olha a Uhum, situação que estava, né? Se você não tivesse ido, né? Se você não tivesse ali, quer dizer, a irmã, né? Que era um convento, né? A irmã estava lá isso. sofrendo, vomitando, fase terminal de câncer, câncer de fundo de olho, muita dor, sofrendo. E se a Cris ficasse ali assim, com medo e paralisada pelo medo de não saber, essa irmã
poderia hoje não estar aqui, né? Ou com muita dor. Mas continua lá, Cris. E aí, o que aconteceu? Vai lá, você foi lá fazer Então, a fui sessão. lá, peguei meu atlas, né? Vamos procurar os pontos, vamos estudar as indicações, vamos começar, né? Fiz o Aham. protocolo e também uma insegurança e curiosidade inicial, dia seguinte já liguei, né? E aí? Não, desde ontem ela não vomita mais, né? E a dor? Ela não falou nada de dor. Ela tinha dor? Eu falei assim, não. Ela disse que tinha dores insuportáveis na cabeça, né? Uma sessão. E como é que foi? Continuei indo semanalmente lá. E cada vez que eu ia, uma outra irmã chegava para mim assim, ciúmes. Ai, será que você não podia passar também a minha dor? Tem uma dor na minha lombar. Daí eu pedi autorização lá para a responsável. Não, pode sim. E eu ia no quarto delas, né? Então eu ia quarto a quarto, aquelas caminhas baixas, às vezes me ajoelhava, às vezes sentava numa cadeirinha bem ruim, assim, difícil de localizar. Ia lá com meu atlas, e assim. A tal ponto que passou 6 meses, eu já tinha uma salinha com uma maca, com ventilador Olha, e uma fila de SUS, assim, no corredor. Né? Que foi o que me que permitiu legal, hein? tirar essa insegurança, localizar bastante os pontos, aprender com os erros, com os acertos e com as indicações, né? E foi muito bom ver os resultados, aprender a tirar. Foi muito bom. E a irmã está viva até hoje, né? Como eu conversei com você já, isso já faz 3 anos, né? E eu fiz durante 1 ano e meio seguido, até o ponto que ela disse, mas Certo. não tem mais nada para tratar. Eu não tenho mais dor, eu não vomito, eu não quero mais. Tá tudo ótimo, né? Então, não tratei mais dela, continuei com as outras, até o ponto que eu não conseguia mais ficar lá. A demanda era muito grande, eu tinha que também partir para o meu, né? Eu precisava, aquilo era um trabalho voluntário, eu precisava também, para mim, Era o né? seu Desenvolver o ganho, meu né? negócio, o meu consultório, Então, ter o meu ganho também. Mas às vezes é um jeito de começar e tirar a insegurança, né? É um jeito de eu você ver como você é capaz, né? prática. Botar na mão na prática, até porque Isso. você vence o medo muitas vezes porque você está fazendo e está vendo resultado. Se você não percebe o resultado, aí sim você tem que parar, dar um passo atrás e estudar. Sim, E estudar. Às vezes analisar. não deu o resultado. O que eu errei? Será que eu não localizei? O que mais que eu posso acrescentar? Então, você tem chance de... E não é só porque era um trabalho voluntário, não é só porque é parente, porque é em casa. Não, no teu consultório a primeira vez, talvez o resultado você não tenha tempo e tenha insegurança de ficar demorando muito procurando as coisas, mas numa segunda consulta já deu tempo de você sozinha ter estudado mais, ter procurado outras informações, e daí, ó, o tratamento vai dar um resultado numa segunda sessão. Qual o problema de não dar na primeira direto? Mas às vezes na primeira a gente tem um sucesso já, né? Não, então, já começa a ver o resultado e já começa a se sentir mais segura. Você Sim, faz em alguém aham. em casa, você vê o resultado, você, opa, nossa, melhorou a dor de cabeça, melhorou a ansiedade, né? Então você começa a testar em casa. Então é o que a gente tem falado e vai ver, vai fazer, vai se doar, né? E, gente, assim, ó, eu tava conversando com a Cris e ela comentando comigo que a freira tá viva até hoje. Ela estava em fase terminal. Diz que, Tá. conta dos médicos que eles ligaram lá para saber da morte. Então, passado 1 ano, aí uma das enfermeiras veio conversar comigo. Nós temos aqui em Curitiba o Hospital Erasto Guettini, que é referência em oncologia, né? Aham. Então, eles ligaram, dando as condolências de que não tiveram nem tempo, passou tanto tempo, eles não tiveram tempo de entrar em contato, dando as condolências, tudo, né? E que eles também esqueceram de comunicar a morte da paciente, né? E daí eles falaram, não, mas ela não morreu, né? Ela está viva. E passou um tempo agora, essa minha colega que me colocou lá, veio no meu consultório fazer um tratamento de aurículo para obesidade comigo, e eu perguntei para ela, e daí, como vai, né? Tá ótima, né? Então, vai saber, né? Tá tudo certo. 3 anos, Deu tudo gente. certo. três 3 anos. anos. Uma Porque paciente oncológica. o que estava prejudicando ela? Como eu falo para os outros pacientes oncológicos que eu atendo,
é o fato de ter ânsia, de ter vômito, de não conseguir se alimentar, ficar Dor. debilitado, a imunidade abaixar e morrer, né? Agora, se a gente conseguir controlar todos esses fatores, a gente consegue com que, por exemplo, a quimioterapia, que daí seria a interação farmacológica, haja de uma forma efetiva, sem os efeitos colaterais, a gente conseguindo controlar os efeitos colaterais. Então, a gente está agindo junto, a quimio está conseguindo agir no que é certo e a gente controlando a parte dos efeitos colaterais. O paciente não vai ficar debilitado, aquele desânimo, aquela fadiga, falta de apetite, a gente consegue controlar. E daí o paciente fica fortalecido para enfrentar os efeitos da quimioterapia. E dá tudo certo, né? No caso dela, ela nem estava mais fazendo químio, né? Quando você Não, ela chegou nem aí, chegou a fazer, ela foi desenganada. Foi os médicos desenganada. já tinham aberto mão, né? Assim, ó, não tem mais o Sim. que fazer, nem químio Ah, mais. é porque a gente esqueceu de dizer que ela está com 96 anos, né? O Detalhes, né? principal. Detalhes. A gente esqueceu da idade. Então, Então, eles nem gente, quiseram assim, ó, tentar nada, né? o que fica, né, da história da freira, tadinha, eu falei dessa história já no workshop de auriculoterapia, quando o pessoal fala, né, da oncologia, do que a aurículo pode fazer. A aurículo não pode fazer nada. Olha esse caso. É um caso gravíssimo, que não tinha mais expectativa. Que a freirinha estava lá, vomitando e com dores insuportáveis, e de repente hoje ela tá lá, cantando, rezando terço, indo à missa, né? Fazendo as coisas dela. Então, isso é algo que faz a diferença. E o que foi a auriculoterapia para você, Cris? Como é que você vê a auriculoterapia hoje para você? Na sua vida profissional? Porque você é cirurgião dentista. Você me viu falar, você não conhecia nada de aurículo. E aí, como é que entrou isso? Porque a gente sabe que tem preconceito, né, na nossa área, em outras áreas, mas na nossa também é muito forte. Como é que fica hoje para você? Como é que a aurículo está na sua vida? Não, a auriculoterapia para mim é uma paixão, né? Entrou antes da acupuntura, né? Então é a minha primeira paixão nessa área, né? E cada dia eu me realizo mais, sabe? Não tem um paciente que saia do meu consultório que me dê um retorno que não faça bem para o paciente, mas principalmente para mim, né? É aquilo da gente saber que a gente pode ajudar, a gente pode transformar a vida dessa pessoa, que ela não precisa ficar com aquele problema, né? Muitas pessoas a gente se conformam com o que escutam e acham que precisam, que tem que ser assim, né? Conviver com a E a gente dor, tem uma, né? sim, a gente tem uma ferramenta para mostrar, né, que não precisa, né? Não tem porquê. Para que isso serve para minha vida? Não, não serve. A gente pode ajudar, né? Pode ir além, né? Pode ir além. Você Pode pode ir ir além, além. sabe? Acredita em você, acredita na técnica, acredita que vai dar certo. Passa E essa não é segurança. todo mundo que chega e pede. Eu muitas vezes eu ofereço. E assim, é Ó, grande, a maioria dos ó, casos, insight, né? Tem que eu me oferecer. ofereço. Sim, eu me ofereço para fazer. Assim, eu quero te mostrar uma chance de você não precisar mais disso, né? E daí eu faço e a pessoa desperta para a esperança de que realmente existe alguma coisa que possa ajudar. Porque é muito triste ver você se com as coisas ruins. Mas assim, nós estávamos conversando antes sobre a auriculoterapia. E a Cristiane, hoje, ela fez o auriculoterapia de sucesso, mas fez o ponto a ponto também, né? Tá fazendo o ponto a ponto ainda, né? Então, só para vocês verem como a atualização, gente, muitas vezes a pessoa está fazendo o tempo todo, né? A gente está estudando sempre o tempo todo, né? A gente não para, né? Mas por quê? Não é porque você, eu já fiz um curso e pronto. E isso eu escuto muito, sabe, Cris? Pessoas que já fizeram um curso de aurículo. Ah, mas eu já fiz um curso de aurículo. Mas não é assim, né? Você tem que estar estudando, você tem que estar se atualizando, né? Olha quanta coisa a gente aprende, né? E a Cristiane hoje também, ela dá aula de auriculoterapia, né? E para colegas também, né? Para cirurgiões dentistas também. Ela é professora do IBRAT também, ajuda a gente lá, está trabalhando com o pessoal no auriculoterapia de sucesso, é parceira lá, né? Respondendo as dúvidas dos alunos. Muitos que estão aqui não sabem muitas vezes, né? Mas é a Cristiane que responde.
Mas assim, uma outra coisa que eu queria conversar com você era sobre a sua tia, que é da tua tia também. Porque um caso de oncologia, gente, começa a trazer vários outros casos, né? E a Cristiane está atendendo a tia dela. Conta um pouquinho da história da oncologia dela e daí depois os resultados que você está tendo com a oncologia. Então, minha tia, ela teve uma recidiva de um câncer de mama, né, anos atrás, e agora, desde o ano passado, ela teve uma recidiva muito invasiva, assim, com metástase já por fígado, pulmão, foi bem. E ela lembrou da auriculoterapia, porque eu já fiz na família, né? Eu falo assim, quando a gente vira auriculoterapeuta, a gente nunca vai nem no aniversário mais sem a maletinha de semente, né? Porque todo mundo pede alguma coisinha, né? Estão escutando? Tá tudo certo? Vamos ver se agora dá certo, Cris. Vai dar tudo certo. Bom, gente, para quem está entrando na live agora, eu só queria falar para vocês o seguinte. A gente estava conversando sobre a Cris, que é uma pessoa que está fazendo auriculoterapia, que é auriculoterapeuta, que trabalha com isso, e ela tem casos de oncologia. E esses casos de oncologia têm dado a ela know-how nisso, né? E a gente sempre está falando, conversando sobre esses casos. Por quê? Porque os resultados são incríveis e eu sei que tem uma demanda muito grande. A Cris fez o curso do Auriculoterapia de Sucesso, a gente se conheceu assim e foi num curso antes, né, Cris? Foi uma aula que eu fui dar para despertar a curiosidade de cirurgiões dentistas. E aí a Cris ficou encantada com o aurículo, começou a estudar aurículo e está no ponto a ponto, fez o workshop também, né, Cris? Participou de tudo que tem de auriculoterapia, a Cris está ali. E agora, esse resultado, a gente falou num primeiro momento, na primeira parte da live, sobre uma freira. Depois eu vou deixar as lives aqui, você vai rodando elas assim, elas vão passando. Olha lá o pessoal colocando, fiz seu curso, que ótimo, que bom, mãe. E a Cris aqui agora, eu queria que ela contasse para vocês, porque foi uma história que nós estávamos conversando sobre oncologia numa tia. E o pior é que é uma oncologia recorrente. Então, conta pra gente um pouquinho, Cris, dessa situação aí da tua tia. Então, minha tia teve uma recidiva de um câncer de mama, que já há 10 anos atrás, né? Então, há 2 anos atrás, houve essa recidiva e muito mais agressiva, com metástase já em vários órgãos, né? E o meu tio, marido dela, né, irmão do meu pai, que pediu para mim assim, o que a gente poderia fazer para aliviar pelo menos as dores dela, porque semanalmente ela é internada para usar morfina e emagrecendo. Eu falei assim, vamos aliviar. Também numa fase assim já que pegou pulmão, fígado, os médicos já vamos fazer uma quimio paliativa, né? Vamos só para manter. E nós começamos semanalmente a fazer, então, desde o ano passado. A queixa principal dela era muita dor. Ela tinha muita dor nessa região torácica, por causa dos gânglios, assim, e dos nódulos no pulmão. E também porque ela tinha iniciado a quimioterapia e começou, né? Náusea, vômito, emagrecimento. Então, eu foco primeiro, eu sempre vou na questão de dor. Quando você tira a dor do paciente e você coloca o ponto da alegria e ele tem mais disposição e abre os olhos para uma outra esperança de vida, né? É verdade. Fiz tudo que eu podia para dor, né? Coloquei toda aquela composição para dor. E ela saiu daqui sem dor, porque ela saiu da minha cadeira, sentou na outra cadeira, porque ela tinha muita falta de ar, e quando ela sentou, ela falou assim, nossa, eu não tenho mais dor. Mas tudo bem, fiz isso da metade do ano passado e fizemos bem certinho, né? Com aquela troca semanal. Hoje nós já fazemos a cada 15, 20 dias. Foi passando, né, Cris? Estamos passando mais. Mas ela nunca mais, faz 5 meses que ela não usa a morfina para dor. Os exames dela, os exames de imagem dela têm se mostrado cada vez melhor.
Quando ela vinha com queixas, eu fiz químio e hoje eu estou muito enjoada, eu tô muito... Então tá, nós vamos naquela queixa, então. Então eu não usava todos os pontos, porque se a gente pensar em todos os lugares onde ela tinha dor, fica uma composição de muitos Muito pontos. grande, Não é o que a né? gente preconiza, né? Sim, Então sim. eu atacava a causa, né? Tá com náusea, daí na outra sessão, não tô mais. Daí não fazia. E ela passou, já faz bastante tempo que não fazíamos também para náuseas e vômitos. E a dor, então, está muito bem controlada com a aurícula, nunca mais, né? Ela disse que ela tem prescrições de medicações que ela tem que tomar em casa, ela não toma, porque ela falou assim, eu começo a sentir dor, eu vou nas minhas sementinhas, aperto, tudo bem. E pronto. E Ela, consciente, né? ela sente o resultado, assim. E é bom, né, quando o paciente relata pra gente, né, e é sincero em dizer, né? E a gente tem esse Sim. feedback do paciente, né? É muito bom você poder ouvir isso, né? Não, e outra, só o fato dela estar indo para o hospital, isso é além do paciente, porque muitos poderiam dizer assim, mas isso aí pode ser placebo, o paciente está sentindo, aperta a semente, mas, gente, é além se você percebe que esse paciente, ele deixou de ir ao hospital, que era uma coisa que ele ia todo dia. Ele ia para o hospital todo dia porque ele tinha dor, por causa de desespero. De repente, isso para. Por quê? Porque ele está tendo resultado, porque ele está sendo efetivo, né? E a dor oncológica é uma dor que é insuportável. Chega um momento que você não aguenta, né? E ela Então, você vê... relatava que ela pode ia falar. para o hospital, ela fazia uso da medicação injetável, da morfina, mas a dor dela não passava. Ela sentia muita dor ainda. E desde que nós começamos a auriculoterapia, ela falou assim, eu não vou no hospital, eu não tomo a medicação e eu não tenho dor. Ela falou, eu Olha, tinha dor quando eu ia para o hospital. E tomava a medicação e passava mal ainda, né? Tinha náusea, vômitos, dos efeitos colaterais da medicação. E hoje ela é fala assim, e hoje eu não tenho dor, eu tô zerada, né? Então, ela tinha dor ainda, mesmo tomando, né, a morfina. mesmo E agora tomando a ela não morfina, né? Uhum. tem. Além de tomar a morfina, além dos efeitos colaterais, agora ela não tem dor. Ela ainda sentia dor. E agora com a auriculoterapia é mais Ela nisso, não né? tem. Não, Então, e você aí começa a ver, gente, uma esperança. Porque eu não sei exatamente, tá? Eu até vou buscar esse dado de quantas pessoas estão com este problema, que estão lutando contra um câncer ou uma oncologia aí mais grave. Os pacientes têm muitas complicações. E daí você ter na mão a auriculoterapia, uma ferramenta, né, uma técnica, a qual você se capacitando, você consegue fazer com que o paciente não precise ir ao hospital mais. Quando a Cris me contou essa história, eu falei, Cris, isso é transformando vidas. Porque além da Cris ter sido, né, picada ali pelo bichinho da auriculoterapia, né, ela está conseguindo usar isso para modificar, para mudar a vida das pessoas, para ser luz, né? Para dar uma esperança, né, para quem não tem. Então, acho que isso é fundamental, gente, para vocês terem isso na cabeça de vocês. Não fiquem, não deixem que o medo paralise vocês, né? Então, se vocês querem conhecer uma técnica, essa é uma possibilidade, porque a auriculoterapia é uma técnica que dá para ser feita. E outra é você poder saber que é uma técnica que é científica e tira as pessoas de um quadro de dor que você não tem como discutir isso, né, Cris? Ela ia para o hospital. Você não tem a como minha dizer. ela dizia assim, eu ia para o hospital tomar a medicação e eu voltava com dor. E hoje eu não tomo a medicação, né? E eu não tenho dor. E eu uso só sementes nela, né? Só sementes, porque eu não queria, quando eu comecei, eu não queria criar mais uma dor nela ainda, né? Não, e essa é Então, uma dica que a gente sempre fala, né? Para evitar a agulha nesses casos. Por que evitar a agulha, gente? Porque a agulha, na oncologia, o que acontece com o paciente oncológico? Ele está com o sistema imunológico dele em baixa. Alguns estão tão em baixa que são proibidos de fazer a quimioterapia. Então, quando você faz aqui, por exemplo, uma agulha, você abre uma via de contaminação para esse paciente. E é o que a gente não quer. Ele não precisa ser contaminado. Então, por isso que eu falo, você precisa de um treinamento, mas a partir do momento que você tem esse treinamento, você consegue dar alegria para os pacientes. E a Cris usou o ponto da alegria, né?
para estimular. Sempre. Sim. E outro ponto que é importante que eu acho na questão, ó, já age na imunidade, que é o ápice do antitrago, e você já consegue controlar aquelas massas tumorais e tudo, né? Então, ele age de duas formas. A quimioterapia debilita muito o paciente. Em nenhum momento ela me disse que ela teve uma gripe, um resfriado, nada. E a semana passada ela completou as 16 sessões e ela até me falou que teve uma festa. Eles fazem festa para o paciente que consegue finalizar as 16 sessões de quimioterapia. Então ela disse que tinha balão, tinha bolo, tinha tudo. Ela falou assim que ela se emocionou porque ela conseguiu terminar as sessões. Imagina, né? Que gratificante para ela, né? Ela está fazendo químio também, isso? Ela terminou agora as 16 sessões, porque no começo ela fazia e parava um mês e não conseguia voltar, né? Tudo passava mal, daí ia para o hospital, e agora ela conseguiu fazer certinho. E isso favoreceu com que as massas que ela tinha no pulmão, no último exame, desapareceram, né? Então, assim, a gente ajuda que a quimioterapia vá até o fim, que faça a finalidade dela, né? A gente consegue ajudar nesse sentido. Sim. Isso quer dizer, você minimiza os efeitos da químio para o paciente poder dar sequência, né? Fazer o controle que tem para fazer. E, ao mesmo tempo, é qualidade de vida, né? Porque o paciente, quando ele está com o humor em alta, quando ele não tem dor, ele consegue, gente, melhorar o seu sistema imune. E muitos não terminam as 16 sessões de químio por causa disso. Porque não tem imunidade suficiente para dar sequência, né? Ela então, não conseguia, por exemplo, se alimentar mais. Ela não tinha apetite, né? Daí eu fui colocar o ponto da fome. Daí ela começou a comer de meia em meia hora. Mas ela comia consciente também. Frutas, verduras, tudo bem certinho. Então, daí agora eu tirei o ponto da fome, né? Porque ela já retornou ao peso, também não vamos causar um problema, né? Mas ela se fortaleceu, ela se alimentou e ela tá forte, né? Para enfrentar o que tem aí. A Cássia aqui está perguntando se foi feito com a autorização do médico. Você reportou isso ao médico ou não? Não. Foi ela que me procurou e não, dela não. Tá. Até porque ela é tia, tá? A freirinha os médicos sabiam que ela estava fazendo ou também não? Foi a irmã que chamou? É que a freira, gente, quando a Cris começou, ela já estava desenganada. Os médicos já nem mais faziam quimioterapia nela, porque ela já estava para morrer. Tanto que agora eles ligaram para dar as condolências, porque acharam que ela já tinha morrido e tinham esquecido de dar baixa. Só que ela não morreu, ela está viva ainda. E bem, né? Graças a Deus, sem dor, sem nada. Então, nem sempre precisa. Mas eu acho que se você pode conversar com o médico, converse. Agora, se o paciente está te procurando, é importante você dar atenção ao seu paciente, né? Mas é interessante o médico estar ciente do que isso pode estar fazendo. Numa dessa, abre uma perspectiva até para ele. Porque, gente, ninguém tem esse conhecimento. É isso que eu quero dizer para vocês, que fique claro aqui na live. O que ela notou foi que lá nas sessões de quimioterapia, cada dia ela vê mais pacientes com sementinhas na orelha. Porque ela foi relatando defeitos e ela começou a notar que outras pessoas foram procurar também. Porque ela falou, por que você... eu passei muito mal, mas por quê? Vai fazer, né? Então, outros pacientes também... Ser uma propagadora, né? Da auriculoterapia. Então, gente, isso é para vocês abrirem os olhos. Por quê? Porque vocês podem começar nessa área, né? Vocês podem ser voluntários num princípio, depois conversa, fala, olha, vou fazer 1 ou 2 semanas, daí se as pessoas perceberem, melhora. E aí você vai conversando, você vai atuando nessa área. Vai pegando prática também, né? A divulgação é muito importante, com certeza. Mas a maneira que você tem melhor de divulgar, Cássia, é com resultado. Porque quando você tem resultado, contra fatos não há argumentos, tá? Alguém poderia dizer assim, mas isso não é científico. E daí, dane-se, né? Olha essa mulher agora. Você sabe o que ela está fazendo? A Cris comentou comigo que ela está indo viajar. Quando que alguém pode viajar, né? Está indo viajar, gente. A semana inteira ela está fora de Curitiba. Ela quis fazer uma viagem pelas praias de Santa Catarina e eu tenho falado com ela todos os dias e está tudo ótimo.
Você vê uma né? pessoa que estava ali fazendo químio, sofrendo, né, tendo dor, não saía do hospital, de repente ela está tendo qualidade de vida. A gente não sabe, né, quanto tempo vai durar, ninguém sabe. Mas o importante é o quê? Você ter qualidade de vida, né? Então, gente, a auriculoterapia pode atuar sim. Ó, sempre o mais importante é o resultado, com certeza, né? Então, assim, um ponto já que a Cris comentou aqui que não pode faltar é o ápice do antitrago. E, claro, vai depender muito do seu paciente, dos efeitos que ele vai trazer para você, mas o mais importante é capacite-se. Quanto mais você tiver esse conhecimento, mais pessoas você vai poder ajudar, né? Deixa, às vezes, o preconceito de lado e comece a buscar a solução para os problemas, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, Cris. Que daí é legal da gente estar conversando. Ó, que maravilhoso isso, a Ana falando. Foi tá, da autorização. Eu acho que era isso. Show, a Holandinha falando. É muita coisa. Se a gente começar a pensar quantas coisas boas, né, gente, que esse resultado pode trazer para a paciente, e o acompanhamento é importantíssimo. A auriculoterapia já é, inclusive, oferta pelo SUS. Sim, faz tempo até, sabe? Mas as pessoas ainda não têm esse conhecimento, assim, e às vezes ainda a semente na orelha ainda tem esse preconceito, mas cabe a nós mudar esse jogo. Mas o importante é vocês saberem a utilidade e a gravidade do problema que ela pode alcançar, né? Cris, mais uma vez quero te agradecer imensamente por você estar aqui com a gente e desculpa as confusões aí, né, de queda da nossa live, mas assim, eu acho que é importante, gente, estar aqui falando de um problema que é a oncologia com alguém que está tratando no dia a dia, né? Que a Cris está com mais pacientes de oncologia. Esses dois foram os mais, assim, marcantes, né? E até porque foi bem o começo dela. Eu queria que ela trouxesse uma palavra para quem está começando, né? E o que fica aqui, ó? Pode piorar a dor depois do dia da primeira sessão? A Holandinha está perguntando. Às vezes pode, tá? Às vezes pode, Holandinha, dependendo do problema. Às vezes o paciente piora para depois melhorar. A mesma coisa quando está fazendo um acerto de medicamentos, por exemplo. Às vezes o medicamento você nem sempre você acerta. Então tem pontos que às vezes você acaba colocando, pode piorar sim. O paciente está entrando em equilíbrio. Então, às vezes pode demorar, mas faz parte. É o que você tem que sempre estar falando, né? Eu estava também conversando com uma aluna, Cris, que ela disse assim: eu tive 5 casos agora de enxaqueca, 3 eu tive excelentes resultados, mas 2 eu não consigo. E aí ela comentou que uma delas tem enxaqueca há anos. Quer dizer, ela já conseguiu melhorar, só que ela ainda baixou no hospital lá por problemas. Falei, ó, não queira resolver, às vezes, em 2 sessões. Ainda mais uma enxaqueca crônica. É difícil. Então, você tem que dar tempo do paciente se equilibrar. O organismo dele está voltando a se equilibrar, tá? Aqui o pessoal comentando da dor. Oi, prof. A Josicleide, adorando o conteúdo, agradeço imensamente. Estou obtendo resultados significativos. Pela rotina, não consegui acessar a série do Ponto da Virada. Está em aberto hoje ainda. Vai lá, Josicleide, assiste, que tá incrível. Eu sou suspeito para falar, né? Mas, se não tivesse incrível, a Cris também não teria feito, né? Não. Não, tem 45 pontos que a gente ensina a localizar lá. Aproveita, olha o e-mail lá ou ainda entra, que hoje até a meia-noite as lives estão aí disponíveis para vocês, os episódios, né? E as aulas extras também, tá bom? Vai lá, eu sei, é difícil, né, Josicleide, mas é importante, se você quer se tornar uma profissional da auriculoterapia, tem que focar, tá bom? Quais pontos que você usou? Cortou aqui, a Ana falou. Essa é uma maravilha. Ó, ápice do antitrago foi né, Cris? A Cris reforçou pontos de dor também. E para o enjoo, Cris, o que você usou? Então, eu coloquei o ponto da card, né? E daí, para dor, eu usava tudo, né? Usava adrenal, usava subcórtex, hipotálamo, tálamo, Carregou na dor, analgesia, né? né? Usava, fazia um
tudo, porque a dor é muito forte. A gente tem que fazer uma equivalência com o efeito de uma morfina, né? Então a gente tem que usar tudo que tem e localizar bem os pontos onde a paciente mesmo demonstra onde dói. É assim, você tem que individualizar também o tratamento. Não, Josicleide, a minissérie do ponto da virada não é só localização. O último episódio a gente falou sobre dor, protocolo de dor e protocolo de obesidade, tá? Trabalhamos os dois. A Ângela colocou aqui, estou tentando ler, Ângela. Eu vi um vídeo que você não faz o estímulo com o apalpador. Você faz para estimular? Como você faz para estimular? Ângela, eu não uso apalpador, tá? Eu não uso e também não recomendo muito, não. Eu prefiro que você pense no problema do paciente e localize a estrutura na orelha, tá? Estou tentando, tá? Aí, Eulália, vou ser sua aluna para receber o meu certificado. Ah, que legal, Eulália. Vai ser muito bem-vinda, viu? Muito grata pelo conteúdo, claro, explicado. Gente, muito obrigada. Cris, gratidão imensa de você estar aqui. Obrigada. Mais um caso aí, né? De auriculoterapia de sucesso, transformando vidas. Gratidão imensa e obrigado por você compartilhar esse teu trabalho com a gente, tá? Eu que tenho que agradecer por ter te conhecido e por ter aberto esse universo maravilhoso na minha vida. Você sempre grata a você, tá? Obrigada, Cris. Um beijo para você, bom domingo, beijo pessoal, bom domingo para vocês.